Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, estamos aqui mais um momento precioso, aprendendo com o nosso Deus e as suas escrituras, amém? Hoje nós estaremos lendo Gálatas de número 3 e olha que a palavra nos ensina. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que em vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas do livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, ela não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, não há grego, não há escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Graças a Deus, meus amados. A gente vê que Paulo aqui começa dizendo, a respeito, de Gálatas, falando assim: ó Gálatas, seus insensatos. A palavra insensatos aqui não indica a falta de inteligência, mas sim a falta de sabedoria, que é algo espiritual. Paulo queria saber se era alguma espécie de feitiço, Vocês estão enfeitiçados? Qual é o problema de vocês, que está impedindo vocês, Gálatas, de se lembrarem do Evangelho de Cristo, Jesus que foi crucificado por nós, que já havia sido representado ou pregado
para eles, né? Então o apóstolo aqui usa aqui um jogo de palavras perante os olhos de quem, para enfatizar a duplicidade deles diante da verdade que lhes havia explicado ali como cuidado, né? Então nesse versículo aqui Paulo compara a obediência à lei com a fé. E é bem provável que a pregação da fé fosse o que Paulo tinha em mente lá em Romanos 10, 17, quando ele disse, né, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a pregação da fé também pode estar muito relacionada ali com o conceito de Paulo sobre a obediência à fé, uma vez que a palavra grega para ouvir também pode ser traduzida aqui por prestar atenção ou obedecer, né? A gente vê em Romanos 1,5 e Romanos 16, 26 a respeito disso. E Paulo lembra que os Gálatas, meus irmãos, que a vida cristã deles havia começado pelo Espírito, né? Por meio da fé, unicamente pelo meio da fé. E a expressão aqui, acabeis agora pela carne, né? Agora vocês estão indo pela força do braço, indica que os Gálatas estavam enganados quando tentavam alcançar a perfeição mediante os próprios esforços, especialmente por meio da circuncisão. Então, meus amados, não é o que você está fazendo com o seu braço que você vai alcançar a graça de Deus. Não é pelo esforço do teu braço, e sim mediante a fé. É a fé que a gente alcança a graça do Senhor. Amém? Então essa afirmação aqui, ela implica que os cristãos gálatas já haviam padecido por causa de sua fé, antes de serem enganados pelo falso evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é que com a operação de maravilhas, né, talvez o fato de ter ressuscitado da experiência de quase morto, depois de ser apedrejado, que você lê lá em Atos 14, seja parte do que ele tinha em mente, nessa experiência que ele teve com Deus. Há várias razões para Paulo se referir ali à fé de Abraão como exemplo. Primeiro, Abraão, ele era o pai da nação judaica. Gênesis 12 você lê isso. 2. Abraão aqui é um exemplo mais claro de justificação no Antigo Testamento. 3. É quase certo que os judaizantes ali estivessem recorrendo a Abraão, provavelmente no que dizia respeito à circuncisão. O exemplo da fé de Abraão, meus amados, também é desenvolvido em Romanos 4, Hebreus 11, Tiago 2. Paulo cita Gênesis 15:6 na tradução grega do Antigo Testamento para mostrar que Abraão foi justificado somente pela fé. É só mediante a fé, meus amados, que nós somos justificados. Amém? Pela graça. Então esse versículo aqui, ela expressa precisamente o que Paulo chamou de a verdade do Evangelho, né? A gente está lendo aqui. Então, os que são da fé são filhos espirituais de Abraão, né? Ainda que não sejam judeus, eles fazem parte do povo de Deus, mediante a fé. A escritura aqui é representada como um pregador que prenuncia que Abraão e seu exemplo de fé, Gênesis 15:6, que a gente acabou de ler, se tornariam uma bênção, né, para todas as nações, com consequências para toda a vida. É por toda a vida essa bênção, né, essa promessa de Deus mediante a fé por Abraão. Então Gênesis 2:3 e Mateus 28:19 diz respeito sobre essa bênção. Então, enquanto o evangelho se pregasse, todos que têm fé, como Abraão teve, participam, né, da sua condição como benditos, crente, né, no grego significa pistos, crente, cristãos. Esse termo poderia ser traduzido por fiel, mas o contexto aqui favorece crente ou cristão. Essa é a única forma em que a palavra é usada em Gálatas. Estar debaixo da maldição por tentar ser justificado pelas obras da lei, meus amados, é comparado como ser abençoado como um cristão. Então a citação de Deuteronômio 27:26, que diz que aquele que não cumpre toda a lei é maldito, provando que todos os que seguem estritamente a lei são malditos, porque todos estão aquém dos padrões da lei. Então Paulo cita aqui Abacuque 2:4 também para mostrar que o indivíduo só pode ser justificado por meio da fé. Ele menciona Levítico 18:5, né, com o intuito de provar que guardar a lei para ganhar salvação é totalmente contrário à fé. Não é isso que Deus está ensinando, amém? Não é pela lei, é pela fé. Paulo sabia que muitos de seus leitores ali perceberiam que estavam, na verdade, debaixo da maldição da lei. Para eles, assim como para nós, é muito cômodo, né, saber que Cristo se tornou maldição por nós na cruz. Deuteronômio 21:23. A imagem é da ira de Deus pairando sobre nós como uma espada,
né, de Damocles ali, mas Cristo levou aquela ira. Portanto, a maldição, meus amados, ela é suspensa pela fé na redenção de Jesus Cristo, na bênção de Abraão e na promessa do Espírito de Deus para todos os cristãos. É provável que os falsos mestres judeus ali estivessem afirmando que a bênção era fruto da obediência da lei mosaica e que o povo seria maldito se não a cumprisse. Então você está vendo a jogada que aqueles mestres, falsos mestres faziam? Então é provável que o significado ali de testamento aqui seja o último desejo, que não pode ser mudado depois de confirmado. Grande parte dos empregos da palavra no Novo Testamento refere-se a uma aliança, a um acordo que Deus fez com o seu povo. Jesus Cristo é o cumprimento da aliança, que Deus fez com Abraão, embora de certo modo todos os judeus sejam a descendência física de Abraão. Cristo é o foco final das promessas de Deus, a maior posteridade que o homem pode ter. Então os cristãos são descendentes espirituais de Abraão. 430 anos foram um período de tempo que Israel permaneceu no Egito, antes do Êxodo, que você lê lá em Êxodo 12. A lei que foi validada no final destes séculos não anula nem invalida a aliança permanente com Abraão, Gênesis 15, 18. A lei de Moisés e a promessa que Deus fez a Abraão ali, meus amados, estavam, em desacordo, uma com a outra. E Paulo mostrou que a visão dos falsos mestres, de que a lei era o cumprimento da aliança abraâmica ali, não tinha base nas escrituras. O povo estava sendo enganado. O propósito da lei de Moisés não era justificar a humanidade aos olhos de Deus. Em vez disso, a lei foi acrescentada depois da promessa de Deus a Abraão, para esclarecer ali a questão do pecado até que viesse Cristo, a posteridade. De acordo com o sermão de Estevão, lá em Atos 7, a lei foi dada por anjos a Moisés como medianeiro humano. Esta visão estava de acordo com o ensino judaico lá da época do Novo Testamento. Nenhum mediador ou intermediário era necessário com a aliança abraâmica, meus amados. Uma vez que a promessa era totalitária ou unilateral, Deus pôs um profundo sono sobre Abraão e consumou o decreto cerimonial da aliança sozinho. Gênesis 15, você lê isso, do 12 ao 17. A relação da lei e das promessas de Deus não é de competição, mas de necessidade de cumprimento. A lei não foi idealizada por Deus para dar vida. Não, claro que não. Eterna injustiça. Não, ao contrário, mostrava a necessidade de que a humanidade tinha da promessa de vida pela fé em Jesus Cristo, uma vez que encerrou todas as pessoas debaixo de seu pecado. Romanos 3:23, Romanos 6:23, ele fala isso também. Paulo dá duas ilustrações aqui diferentes sobre a função da lei antes da vinda de Cristo. A lei funcionava como um guarda que mantinha a humanidade sob custódia até que a fé em Cristo viesse a se manifestar. Mas a lei também servia de aio, ali ao tutor. Na antiga cultura grega, o tutor acompanhava as crianças que estavam sob seus cuidados, instruindo-as, ali disciplinando elas quando necessário. A lei era como um tutor, porque corrigia e instruía os israelitas nos caminhos de Deus até que Cristo fosse revelado. E esse tutor não era mais necessário agora, porque Cristo já veio e já pagou o nosso pecado. Então, pela fé em Cristo Jesus, os cristãos não somente são abençoados como filhos de Abraão, mas também como os filhos de Deus. João 1,12, você lê isso. E seus herdeiros, Gálatas 4,7 diz isso também. Os cristãos foram adotados pelo próprio Deus. Embora fôssemos seus inimigos, fomos feitos seus filhos. Ainda que mereçamos o juízo, recebemos agora a herança eterna de nosso Pai Celestial. O contexto desse versículo aqui, meus amados, é a justificação pela fé em Cristo Jesus. O fato de Jesus ter redimido todos aqueles que creem nele, seja judeu ou seja gentil, seja homem, seja mulher, seja criança, independente, é pela fé. Se você crê em Jesus, aceita o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida e é batizado nas águas, agora você é uma nova pessoa. Agora você se torna um filho de Deus. Amém? Distinções raciais, sociais, sexuais que tão facilmente causam divisões não impede uma pessoa de chegar a Cristo para receber misericórdia. Todas as pessoas podem se tornar herdeiros de Deus e receber suas promessas eternas, como diz em Gálatas 4, 5 e 7. Ser de Cristo por meio da fé, meus amados, também significa ser filho, descendência de Abraão e abençoado, herdeiro com ele. Então, conforme a promessa de Deus, Deus tem promessa na tua vida. Se você está ouvindo é porque Deus te ama, Deus quer te ensinar, Deus quer que você tenha obediência e que você possa seguir os caminhos como Cristo nos ensinou, até que Ele venha nos buscar como herança. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus ilumine cada dia mais a tua mente e o teu coração e você seja próspero em tudo que você faça. Deus te abençoe.